Olá, meu nome é Divani, eu sou mentora do grupo Sementes e nós vamos continuar o estudo do livro de Mulheres Sábias que nós estamos fazendo. Hoje nós veremos o capítulo 8, cujo título é A Mulher Sábia Resguarda Sua Sexualidade. Então vamos fazer uma oração, pedir ao nosso Pai que Ele seja conosco nesse tempo, que Ele tome a direção, que Ele tenha, tudo está ao seu cuidado, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos, ó Deus, a unção do Espírito Santo, para que a Tua palavra seja viva e eficaz e venha a atender todas as necessidades de cada pessoa que vai ouvir esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema é um tema muito delicado, portanto, eu tentei resumir todos os subtítulos desta lição. Eu tentei fazer o máximo possível acompanhar a ideia da autora do livro, por ser um tema muito delicado. Os subtítulos desse estudo falam assim: eu tentei fazer uma introdução, depois tem um subtítulo Por que o sexo fora do casamento é tão ruim? Outro subtítulo é A Mulher Imoral. A gente vai ver algumas características da mulher imoral. Como não ser como ela? Um outro subtítulo, Protegendo o Casamento, tanto nosso como de outros. E uma conclusão. A autora começa o estudo dizendo que numa sociedade onde o casamento gay e a prática da pedofilia são tidos como corretos, é difícil acreditar que adultério ainda é ilegal em alguns estados lá da América do Norte. Nesses estados, quando uma mulher casada tem relação sexual com um homem que não seja o seu marido, seja casado ou não, ambos são culpados de adultério. A razão por que muitos americanos nem sabem da existência dessa lei é porque não obrigam a cumpri-la. Então, o que importa não é o que a lei dos homens diz sobre a prática sexual, mas o que a palavra de Deus diz. E é isso que a gente vai ver aqui, ok? Sexo é um tema muito amplo no livro de Provérbios. A intenção original desta educação sexual era instruir os jovens rapazes sobre qual tipo de mulher ele escolher e qual evitar. As mulheres também aprendem, pois podem examinar o seu coração a fim de assegurar se são corretos ou não. Vivemos numa sociedade hoje onde as mulheres têm liberdade como em nenhum outro tempo da história. O conselho de Provérbios não é só aplicado para os homens, para as mulheres também. No tempo em que Provérbios foi escrito, em geral, as mulheres iam da casa dos pais para a casa do seu marido. Não era como hoje, que as jovens têm oportunidade de morarem sozinhas, noutras cidades, vão estudar, e com isso vêm as oportunidades para a tentação e para o pecado sexual. Ao aprofundarmos no conhecimento do livro de Provérbios, deduzimos
como ser esse tipo de mulher que os jovens rapazes são aconselhados a procurar. Como lidar com as nossas próprias tentações e como dominá-las quando surgirem. As consequências para o pecado sexual no antigo Israel era muito terrível, muito mais do que hoje. Isso servia de impedimento. Vamos ver um outro subtítulo agora. Por que o sexo fora do casamento ele é tão ruim? Analisando o pecado sexual, a gente vê assim. Ele é um pecado igual aos outros, surge no coração e pode demonstrar em ações, contaminar nosso pensamento, palavras, atos. O pecado sexual é uma violação da ordem e da criação de Deus. Agora, o casamento não é designado apenas para os crentes. Deus estabeleceu isso no momento da sua criação para todas as pessoas. O casamento é uma união de um homem e uma mulher em compromisso para toda a vida. É isso que diz a palavra de Deus. Agora, especificamente para os crentes, há algo sobre o pecado sexual que viola a nossa união com Cristo. Como nós podemos ver em 1 Coríntios 6, de 13 a 17, que diz assim: Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que importante. Aquele que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. Eu li apenas o versículo 16 e 17 para não me estender. De uma maneira sobrenatural, nos tornamos um com quem nós temos relação sexual. O apóstolo Paulo explica que não é apenas uma união física, há um componente espiritual também. E as consequências do pecado comprovam isso. O apóstolo Paulo deixa claro lá em Romanos 1 que pecados sexuais surgem de corações que rejeitam a Deus. E isso leva a uma insanidade espiritual. O pecado sexual também é ruim porque ele impede o nosso processo de santificação. Como está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Eu vou ler para vocês. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. O Senhor castigará todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha, gente, releiam outra vez este versículo importantíssimo para nós crentes. No livro de Provérbios, nos capítulos 5 e 7, advertem jovens rapazes a não se deixarem seduzir por um tipo de mulher. Ela é perigosa,
se esconde sobre mentiras encantadoras, como veremos em Provérbios 5:3, que diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ela sabe como estimular um homem e não tem escrúpulos em perseguir o que deseja. Podemos ficar lisonjeados quando alguém nos acha atraente, e o diabo sabe que esse tipo de apelo para o nosso ego é enorme. As terríveis consequências para aqueles que cedem à tentação, para o pecado sexual, são essas. Esse é um resumo, tá, gente? Perda da honra, tá lá em Provérbios 5:9. Fruto do seu trabalho usado por outros, Provérbios 5:10. Perda da força e do caráter, Provérbios 7, versículos 22, 23 e 26. Consequências físicas contínuas, está lá em Provérbios 5:11. Remorso, Provérbios 5:12 a 14. Se fosse arrependimento seria ótimo, né? Mas não, é remorso. E morte, em Provérbios 7, 26 e 27. Julgamento divino, em Provérbios 5, 21. Vou ler para vocês. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Não adianta se esconder do Senhor. Um outro subtítulo diz assim: a mulher imoral. Nós vamos analisar as características de uma mulher imoral, também chamada de adúltera, mulher proibida. Estão lá em Provérbios 5:7, Provérbios 5, capítulo 5 e capítulo 7. Ao ver algumas características, nós descobriremos se temos alguma coisa em comum. Precisamos fazer uma autoanálise nossa também. Em primeiro lugar, a primeira característica da mulher adúltera, a mulher proibida, é o seguinte: ela é inquieta. É chamada de mulher inquieta. Está lá em Provérbios 7:11. Eu vou ler. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Sempre procurando algo diferente. Ela é inquieta? Algo que ela diferente daquilo que ela já tem. Ela quer algo que acredita que Deus não providenciou para ela. Quando é solteira, está procurando um marido. Quando é casada, quer um marido diferente, ou um casamento melhor, um casamento perfeito. Está sempre procurando algo, satisfação própria, mas da maneira dela, com os seus meios, não na maneira de Deus. Em segundo lugar, a segunda característica, nós notamos sobre esta mulher que ela se inflama fácil. Ela tem uma característica de luxúria, que quer dizer imoralidade. Ela não tem domínio próprio. Luxúria é quando a pessoa não controla a sua libido, o que pode levar isso a uma obsessão. Está lá em Provérbios 7:18. A terceira característica da mulher imoral é quando ela procura enredar quem ou o que ela quer com o seu discurso. Ela seduz com suas palavras. Está lá em Provérbios 2:16. Esta mulher não tem escrúpulos na tentativa de chamar a atenção dos maridos
de outras mulheres. O pior é que podemos fazer isso sem que percebamos. Por exemplo, num ambiente de trabalho onde os homens e mulheres trabalham lado a lado e passam mais tempo conversando com seus colegas do que com seus cônjuges. Conscientemente, evitamos flertar com nossos colegas de trabalho casados. Mas será que fazemos tudo que está no nosso alcance para proteger os nossos colegas da tentação? Então, existem brincadeiras, discussões sobre a nossa vida pessoal ou da deles, palavras de lisonja, ou seja, elogios, às vezes exagerados, tudo isso atrapalha. A quarta característica da mulher imoral é porque ela se recusa a pensar seriamente sobre a vida. Isso está lá em Provérbios 5, 6. Eu vou ler para vocês. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. É o tipo da mulher, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levando, vai levando. Há coisas que são difíceis de pensar. Há perdas dolorosas, decisões difíceis, dificuldades que parecem nunca mudar. O trabalho árduo da vida diária, às vezes, pode ser esmagador. Mas a mulher sábia, ela vive em humilde confiança em Deus e é capaz de enfrentar a realidade e descobrir mais facetas do bom caráter de Deus ao longo do seu caminho. Aquelas que se recusam a lutar com coisas difíceis da vida estão rejeitando a Deus e buscam um escape das dificuldades. E normalmente esse escape é o prazer sexual. É um escape comum. Num período difícil de casamento, vem a traição. A moça solteira que foi abandonada por seu pai na infância já deve ter dormido com vários homens. Um viciado em pornografia, seu vício começa quando ele navegava na internet para fugir da solidão. E por fim, a quinta característica: as atitudes imorais da mulher descrita em Provérbios são realizadas no escuro. Quer dizer, sempre tem natureza secreta, sempre escondida. Está lá em Provérbios 7, de 6 a 9. Como mudar? Como não ser como ela? Em primeiro lugar, precisamos aprender a reconhecer o que atrai o nosso coração à tentação, fazendo uma autoanálise, lendo a palavra, vendo qual é o nosso ponto fraco. Será que nós desejamos ser queridas, ser vista como atraente, despertar desejos nos colegas, nos homens? Isso é lascívia, quando ela não consegue controlar a sua libido. O que pode nos fazer tropeçar aqui é a tentação, é a mentira. É a mentira de que escapar por meio de um flerte ilícito, uma conversa, um namorico, ele é seguro porque ninguém está vendo. Ele não é seguro só porque ninguém está vendo. É exatamente isso que a mulher imoral de Provérbios 7, 18 e 19, ela disse a si mesma. Eu não vou ler inteiro, só um pedaço. Ela diz assim: vem, convidando homens
para a sua casa. Meu marido não está em casa. Ele viajou para longe. Olha o perigo, rapazes. Em segundo lugar, podemos evitar de sermos como uma mulher imoral, reconhecendo o poder do pecado sexual e a destruição que ele causa. Olha, reconheça ou conheça, tem gente que nem sabe, então conheça o poder do pecado sexual e a destruição. Ele quebra corações, destrói famílias, arruína carreiras, devasta a vida das pessoas. Isso tudo está lá em Provérbios 7, 26. O desejo sexual é o desejo mais forte que existe. É o desejo mais forte que o ser humano experimenta. Por isso é que a gente tem que tomar o maior cuidado. As pessoas que sofrem de queda moral são vítimas da natureza pecaminosa inerente, ou seja, já faz parte da sua vida, dos seus impulsos naturais. Mas algumas pessoas são vítimas de pecados de outros, como por exemplo, tem mulheres promíscuas que sofreram abusos, abandono dos pais, tal como a maioria das mulheres. A maioria das mulheres da pornografia, que a gente chama indústria da pornografia. Como evitar? Fugindo da tentação e das coisas que a inflamam. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que foi o exemplo de José, quando foi assediado pela mulher de Potifar. Se você quiser ler essa história maravilhosa, a história de José está lá em Gênesis 39, capítulo 39. E Paulo, o apóstolo Paulo, também fala lá em 1 Coríntios 6, 18, fugir da impureza. Outra forma de fugir é ser cuidadosa e não dar sinais sexuais. Não dá impressão aos outros de que você está aberta às possibilidades. Não se envolva com formas provocativas de entretenimento, como, por exemplo, filmes com cenas fortes de sexo, leituras. Também selecione as amizades. A sabedoria que precisamos para evitar cair no pecado sexual é o temor do Senhor. Cultivar uma confiança inabalável em Deus, na convicção de que o caminho da santidade que Ele traçou para cada um de nós conduzirá à prosperidade mental, emocional e espiritual. Este é o temor do Senhor em ação. Agora, como proteger o nosso casamento? Este é um outro subtítulo que nós vamos ver agora. Como primeira proteção é reconhecer o pecado sexual como uma violação do matrimônio. Por isso é que nós protegemos o nosso casamento e protegemos também o casamento dos outros. Todos estamos sujeitos a cair. Presta bem atenção. Todos nós estamos sujeitos a cair no pecado sexual. É insensatez pensar que só porque somos crentes, temos um ministério bem-sucedido, estamos livres ou somos menos tentados. Pelo contrário, tá, queridos e queridas? Pelo contrário, somos mais tentados. Lá em 1 Coríntios 10, 12,
Paulo fala assim: aquele, pois, que pensa, não é aquele que está em pé, é aquele que pensa que está em pé, veja para que não caia. O adultério é um ataque direto ao casamento e a consequência é sempre amarga. Está lá em Provérbios 6, 32 e 33. Eu vou ler isso aqui para vocês. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Opróbrio é uma humilhação, nunca se apagará. Lá em Mateus 5,32, as palavras de Jesus mostram que o adultério pode destruir um casamento. E se o divórcio acontecer, como consequência, Deus é ofendido. O adultério pode destruir um casamento. Que grave, hein, pessoal? O que coloca um cônjuge traído num terrível dilema, tá? Ou ele permanece num casamento rompido sem confiar mais, ou ele deixa o cônjuge e ofende ao Senhor, ofende a Deus. Olha que situação. A segunda forma de proteção é cultivar a gratidão por nosso casamento e pelos casamentos de uma maneira geral. Lá em Provérbios 5,18 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Traga à sua mente as boas qualidades do seu marido. Foque nelas, em lugar de se apegar às decepções e características que você acha tão irritantes. Deus ama abençoar o seu projeto. Casamento é um projeto de Deus. Ajudará você a renovar o seu deleite matrimonial, se você estiver disposta a ser ajudada. O Senhor é a fonte do perdão e do amor restaurado. Em terceiro lugar, um outro importante meio de proteção do casamento é mergulhar na palavra de Deus. É depender do Espírito Santo. Está lá em Provérbios 6, 23 e 24. A quarta forma de proteção é: não caia na mentira de que ninguém se ferirá. Em Provérbios 6, 28 e 29, fala assim: pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Alguém sempre sai ferido. Que grave. A quinta forma é ter uma vida sexual ativa e saudável. Está lá em Provérbios 5, de 15 até 19. Leiam, é importante. Eu vou ler só um pedacinho. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Queridos e queridas, a Bíblia é bastante clara sobre o sexo. Como está lá em Cântico dos Cânticos, em Provérbios, em Coríntios. Em Coríntios, por exemplo, o apóstolo Paulo fala francamente. Lá em 1 Coríntios 7, 3, Paulo francamente instrui maridos e mulheres a não se privarem um do outro. Sexo é um presente de Deus para nossas vidas. Ele é a celebração do amor
no casamento. Viu, jovens? Não é no namoro, é no casamento. Deus é romântico, não? Alguns casais vivem um período onde o sexo é algo mais para ser suportado do que para ser deleitado. Mulheres com esgotamento de cuidar de bebê, mulheres que estão na menopausa ou apenas vivendo uma velha rotina. Jesus é o nosso bem supremo. Ele é supremo e permanente. Podemos descansar nele quanto às nossas falhas no casamento. A sexta forma de proteção é cultivar o ciúme piedoso. O que é isso? É não permitir que outros entrem no espaço íntimo que você divide com o seu esposo. Ciúme não é pecaminoso quando se trata de proteger aquilo que Deus nos deu. Deus também teve ciúmes. Ele teve ciúmes do seu povo, como está lá em Deuteronômio 32:16, 1 Reis 14:22, Salmo 78, versículo 58 e Ezequiel 5:13. Nesses trechos, Deus mostrava que Deus também tinha ciúmes do seu povo. E nesse ciúme piedoso, eu vou contar uma história que a autora conta, tá? Vou ler um trecho que a autora conta, eu achei muito interessante. Rapidinho, um jovem pastor e a sua esposa convidaram uma jovem mulher que passava por lutas para viver em sua casa por um período indefinido de tempo. As intenções foram boas, mas a situação foi uma má ideia. Um mês após a esposa desse pastor compartilhou com a autora o desconforto. A autora sugeriu que ela expressasse esse desconforto imediatamente com o marido e juntos ajudar a mulher a se mudar. O ciúme da esposa era bom e correto, assim como a resposta do marido, e eles aprenderam uma lição prática para a vida. Uma mulher jovem e atraente não deve viver junto com um casal. Interessante. Vamos prestar atenção, que às vezes esse ciúme é um ciúme piedoso, é um ciúme que está resguardando o nosso casamento. E concluindo, imoralidade, seja antes, durante ou depois do casamento, seja mental, emocional ou física, é sempre uma rebelião contra Deus. E todos nós somos vulneráveis. Veja as palavras de Jesus, lá em Mateus 5, 27 e 28. Ele diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Com intenção, se você pensou, teve desejo por aquela mulher, aquela pessoa, aquele homem, pode ser também, você já é um adúltero ou adúltera. Se você está cheia de pesar, tudo isso que eu falei causou um pesar, ou se já tem um pecado sexual do passado e acredita que pode perder as bênçãos futuras do Senhor, ou perder a sua utilidade no serviço a Deus, basta olhar para algo que Deus prometeu ao seu povo se quisessem se arrepender do seu adultério espiritual.
lá em Joel 2, 25 e 26. Deus fala assim: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, e pelo gafanhoto cortador. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus quer resgatar o seu povo. Deus enviou o seu único filho Jesus para morrer por nós. Comprometeu-se a perdoar todos os nossos pecados. E com a ajuda do Espírito Santo, faremos também o nosso compromisso de viver a palavra de Deus. Porque Jesus fala assim, lá em João 15, 5. Porque sem mim nada podeis fazer.